Hola, cuarto año. ¿Qué tal? ¿Tranquilos? Buenas tardes. Bienvenidos a más una clase conmigo. Espero que estén bien. Espero que estén tranquilos estudiando. Y a la clase de hoy voy a empezar haciendo una corrección. Vamos corrigir os exercícios referentes à última classe. Então, a gente vai fazer a correção da última aula, que foi sobre o momento de leitura, tá? Então, eu quero que vocês tenham em mãos a folhinha sobre o livro que eu li com vocês na última aula, tá? Eu vou estar mostrando aqui a minha tela, essa folhinha aqui, tá? Vocês tinham, tá, que fazer. Se quisessem ler o PDF de novo ou apenas acompanhar comigo, que ficasse melhor. E aí, a atividade era rincón de leitura, ou seja, um momento de leitura. E nós lemos aquela história, aquele livro, né, divertido. E aí tem algumas questões sobre o livro. Então, vamos fazer a correção e depois a gente comenta a história? Olha lá. Nombre del libro. Viajar é lindo, a vezes. Quem que escreveu o livro? Eugênia Flavian e Gretel Eres Fernandes. Tá? E aí, se for necessário, pausa o vídeo e aí confere com a resposta que você colocou. Na número 1, elige as afirmações com V para verdadeiro ou F para falso. Na letra A é falso, na B é verdadeiro, na C, verdadeiro, em la D, F, em la E, F. Tranquilos? Agora vamos ao exercício número 2. Outra vez, foi necessário, pausa o vídeo e volte e confira sua resposta. Contesta em espanhol de acordo a tua compreensão lectora. Bom, a número 2, você podia ter tentado escrever em espanhol, como a maestra pediu, ou feito em português, se não conseguisse mesmo. E aí, se a sua resposta tiver praticamente a mesma coisa que a que eu coloquei aqui, tá tudo certo. Agora, se tiver muito diferente, precisa ver o que tá diferente, tá bom? Então, é só observar. Na letra A diz assim, ¿Dónde queda San Carlos de Bariloche? A. Queda al sur de Argentina, en la cordillera de los Andes. Entonces, talvez hay personas que solo respondieron Argentina. Tá ok. Se só colocou Argentina, também tá ok. B. ¿En qué meses del año Bariloche se llena de turistas? En los meses de junio, julio, agosto y septiembre, ou de junho a setembro. Então, quando pergunta llena de turistas, quer dizer, quais meses do ano Bariloche fica cheia de turistas, tá? Então, é de junho hasta setembro. C. ¿Qué le pidió una señora conocida a Carlitos? Le pidió a Carlitos si podía llevar a sus hijos a Bariloche. D. ¿Cómo es la región? Hay muchas cuestas y el transporte es escaso en la región. Então, existe muitos gastos e o transporte, ele quase não existe, tá? Então, por conta disso, que é uma viagem mais dispendiosa, uma viagem mais que gasta mais. E, ¿qué pasaba con las ventanas y el motor del auto? Las ventanas no cerraban y el motor hacía um ruído estranho. Então, as janelas não fechavam e o motor fazia um barulho estranho. Na última aula, na aula que nós tivemos na terça-feira, nós chegamos a comentar um pouco, né, durante a aula, deu para a gente fazer alguns comentários sobre essa historinha, o Miguel falou um pouquinho, alguns alunos também falaram. Mas, enfim, quando a gente fala
de uma história como essa, uma história bem divertida e bem engraçada, mas que ela mostra a realidade. Quando vamos viajar, é necessário planear. Mesmo com os planos, então, mesmo planeando, estudando o que vamos fazer, imprevistos vão ocorrer. Agora, imagina só uma viagem que somente a esposa planeou e o esposo, Carlitos, não planejou, né? Ele fez tudo assim, a toque de caixa. Então, ele pensou, vamos fazendo isso, e foi decidindo. E aí, o que aconteceu? Primeiro, ela salió em autobús desde São Paulo hasta Buenos Aires. Ela foi de ônibus de São Paulo a Buenos Aires, imagina só. Depois, quando chegou lá, ele havia comprado um coche muito viejo, porque em Bariloche não existe casa de condução e é muito caro. Ele comprou um carro velho, porque em Bariloche é muito caro, enfim. Só que esse carro foi para a oficina mecânica e eles ficaram todo o tempo, mais de uma semana, 2 semanas, esperando o carro ficar pronto. E eles ficavam do hotel para a oficina mecânica e assim por diante. Ela não conhecia nada, sendo que o sonho dela enquanto brasileira era conhecer os pontos turísticos de Buenos Aires. Ela queria conhecer Calle Flórida, Galerias Pacífico, ir ao Obelisco. Então, ela queria conhecer as ruas de Buenos Aires, os monumentos, os lugares para fazer compra. E nada disso foi possível porque o dinheiro estava curto, como se não bastasse, ainda tinha essa questão que o carro ia gastar para arrumar o carro. E aí vocês viram todo o desenrolar da historinha, foi bem divertido, não é mesmo? Mas estou falando, retomando esse assunto, mas por conta do que nós outros vamos falar a la classe de hoje. Porque o sonho de la senhora era conhecer a Buenos Aires. E Carlitos sempre trabalhava em Bariloche, que é outra cidade, uma cidade também muito procurada por os visitantes, os turistas, para passear e conhecê-la. E ela pensava, né? Ficou ali planejando, pensando o que seria feito. E aí, essas pessoas que são aficionadas por viajar, conhecer a países diferentes, em espanhol, elas são chamadas trotamundos. Isso mesmo, os trotamundos. Na verdade, o que quer dizer isso, um trotamundo? São essas pessoas que são aficionadas em viajar e conhecer outros países. Eles cambiam de países, é como se estivessem cambiando de mundo, porque é outra realidade, outra cultura, assim como se fosse um intercâmbio. Só que intercambiar pode ser só intercambiar cultura ou intercambiar uma língua. Então, geralmente, os intercâmbios, eles têm mais a oferecer no sentido de estudo mesmo. As pessoas que são trotamundos, elas buscam muito mais do que aprender o idioma daquele país. Elas querem vivenciar a cultura, conhecer o país, as cidades daquele país. Não é um passeio de férias apenas, igual a gente às vezes planeja um passeio de férias, não é apenas isso. Então, a gente vai entrar na nossa aula de hoje, tá? A partir disso, nosso tema de los trotamundos. Eu vou só configurar aqui a minha apresentação para poder mostrar ela para vocês. Peraí, vou fazer de novo. Uma janela.
Só um minutinho que eu tenho hora que eu tenho que configurar. Que às vezes ele não reconhece. Aí, agora entrou. Bom, então, tema da nossa aula de hoje, tá? Los trotamundos. E aí, a classe de hoje, vamos conhecer um pouco mais desse tema, tá? Denise é uma chica brasileira que está aprendendo espanhol e está muito contenta porque já ha viajado à Argentina e ha conseguido comunicar-se com bastante fluidez. Acaba de volver de Buenos Aires e lhe escreve um e-mail à sua amiga chilena, que é a Maria. Então, olha lá, a Denise, ela acabou de voltar da Argentina e ela tem uma amiga chilena. Isso quer dizer que ela já conheceu o Chile, então ela é um trotamundo, porque ela está viajando e está conhecendo, além de aprender outra língua. Vamos ver o que ela escreve ali para a amiga dela. Querida Maria, no sabes lo contenta que estou. He vuelto de Buenos Aires y lo he pasado muy bien. Es una ciudad increíble. Hay muchas tiendas, la gente es muy amable y entiendo bastante a los argentinos, pero a veces hablan muy rápido. Me gustó hacer compras en Palermo. Fui a un espectáculo de tango y asistí a un partido de fútbol en la Bombonera. No vas a creerlo, pero vi a Maradona sentado muy cerca de mí. Llegué en Buenos Aires el viernes por la noche. Lo primero que hice fue ir al hotel para dejar las cosas. Corrí un taxi y me fui al barrio de San Telmo. Es muy bello. Allí hay tiendas de antigüedades, cafés lindos y muchos bares bohemios. Después de cenar, fui a escuchar música en un bar antiguo, con los techos altos. Había un ambiente muy acogedor. Volví a casa en coche porque conocí a un brasileño que se hospedaba en el mismo hotel que yo. Si tengo tiempo, quiero volver a Buenos Aires este verano. Queria que tu vinieses comigo. Te vai gostar muitíssimo. Um abraço, Denise. Então, olha que bonitinho a Denise mostrando que ela já está dominando aí o idioma para escrever, para falar, contando para a amiga dela tudo que ela fez de legal, de divertido lá em Buenos Aires, desde o dia que ela chegou até o dia dela partir, até o dia dela voltar embora. E o mais legal é que ela foi contando coisas importantíssimas. Então, nesse tema, a gente está aprendendo um pouco sobre a Argentina. No livro que a gente leu, a brasileira, ela falava que ela queria muito conhecer os principais pontos de Buenos Aires, queria conhecer a Bariloche. Aí a maestra também mostrou umas fotos da última viagem que ela fez. E aqui a Denise, ela está mostrando para Maria os lugares, né, que ela visitou. Ela fez compras em Palermo, ela foi a uma casa de tango. Imagina só, ela assistiu um partido de futebol em La Bombonera, né, um dos estádios mais importantes aqui na América do Sul, tá? Um lugar assim de grandes jogos. E aí ela ainda falou que ela viu de pertinho Maradona. Maradona, ele foi rival no futebol, rival do Pelé. Então lá aqui no Brasil a gente tem o Pelé, na Argentina eles têm o Maradona. Igual que aos brasileiros o Pelé é o rei do futebol, para os argentinos o Maradona que é o rei para eles, entenderam? Bom, mas antes da gente seguir com essa atividade, eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais da Argentina. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês, tá? Esse vídeo, ele é sem som mesmo, e o objetivo é que vocês prestem atenção, tá? Nas imagens, e a maestra vai falando o que são essas imagens, tá bom? Então, olha que lindo, né? Logo de início, a gente tem
a gente tem aqui o obelisco, né? O obelisco, que é esse ponto muito visitado lá em Buenos Aires, tá? Ele é um monumento, ele é altíssimo, né? As pessoas podem entrar e subir até aqui em cima do obelisco, é possível enxergar assim, ó, a grandiosidade de Buenos Aires, você consegue enxergar Buenos Aires de cima, de tão alto que é. Vamos vendo então as imagens e aí a maestra vai falando o que é. Ali é a catedral, tá? São os prédios, né? Alguns que mais famosos. Aí é o Puerto Madero, então é o porto, né? Onde uma parte do porto, tá? Pode ser que o vídeo chegue com um pouquinho de atraso, porque eu tô transmitindo do YouTube, mas não tem importância, tá chegando para vocês. Então aí a cidade é vista de cima à noite, né? Muito bonito. Aí a catedral vista de cima, tá? Então a catedral vista de cima. Aí é um monumento, tá? Onde marca alguma revolução na Argentina. Essa é a Floralis Renérica. Foi aí que a maestra foi, tá? Onde está a Floralis Renérica, ao lado, estão os campos. Bom, aí é o bairro da Recoleta, tá? É uns locais onde tem esse tipo de casas, muito interessante as construções, onde mostrou tudo colorido ali. Ali, ó, no fundo, que acabou de mostrar, é a principal igreja matriz, que é a principal catedral deles, tá bom? Ela é bem grande. Aí é o início da Avenida 9 de Julho, que é onde foi declarada a independência da Argentina com relação à Espanha, tá? Por isso que tem até ali um monumento, tá? Para relembrar a independência da Argentina que aconteceu em 9 de julho. Aqui é um pedaço, é um trecho da Cali Flórida. Aí tá mostrando o centro cultural, tá? Onde tá toda a cultura da Argentina, algumas peças em exposição, algumas atividades artísticas também acontecem aí. E o obelisco visto, né, de longe. Vai mostrar ele de novo. Tem mais algumas coisinhas só que eu quero ver. Eu não vou passar o vídeo todo, mas tem mais alguns monumentos que eu gostaria de mostrar. O obelisco, olha como ele é lindo à noite, iluminado. Olha como Buenos Aires é bonita à noite. Olha como a capital, lembra que eu falei para vocês que vista de cima para baixo, Buenos Aires parece uma maquete de tão plana que ela é.
Exatamente isso, né? É uma cidade que não tem morro. Daí a gente entende por que que o churrasco, por que que a carne do churrasco deles é uma carne macia. Porque o gado aqui, ele não tem isso que acontece aqui no Brasil, por exemplo, não enrijece os músculos, né, do boi, do bezerro, porque é tudo plano, então ele não precisa fazer esforço para caminhar, para andar. Tem muito pasto e é tudo plano. Aí mais um monumento turístico, né? Olha lá o Teatro Cervantes, né? Ele segue em restauração. Ele homenageia o escritor espanhol Miguel de Cervantes, tá? É uma construção bem antiga. Vocês percebem que a capital, Buenos Aires, né, que é a capital da Argentina, ela mantém um estilo de construção bem europeu. Então, por mais que tenha modernidade, ela ainda preserva a construção colonial, né, da época em que foi colonizada. E aí a gente tem aí o centro mostrando San Nicolás, é o centro principal de Buenos Aires. Olha como que é, né? Tudo bem certinho. Lindo, essa imagem, eu queria mostrar até aqui, né? Olha como que é bonito, né? A gente olhar Buenos Aires dessa maneira. É muito organizado, é muito limpo. É uma pena que o país, né, assim como tantos, inclusive nosso país, vive uma recessão econômica, né? A Argentina ela passa por problemas financeiros, por crise financeira e basicamente o que move e movimenta a economia argentina, sem dúvida, é o turismo. Tá? O turismo ajuda a aquecer muito a economia da Argentina e em tempos de pandemia e em tempos de crise econômica, claro que tudo isso vem sendo impossível. Aqui é um outro bairro muito importante, que é o bairro da Recoleta, tá? Um dos bairros também mais famosos em Buenos Aires, e só que ele fica mais afastado do centro. Então, muitos procuram se hospedar aqui, outros se hospedam no Palermo, mas aqui olha lá de novo a Floralis renérica, né, que é a flor metálica. Então, assim, tem pessoas que falam que a Recoleta está mais perto do centro, tem outras que falam que é o Palermo. Há controvérsias, né? Depende o que você quer fazer lá. Então, aqui é o cemitério, né? Isso que eu queria estar mostrando. Eu vou até pausar o vídeo aqui um pouquinho para vocês. Quando a gente fala de Recoleta, no meu ponto de vista, né? A Recoleta, ela está mais próximo, para mim, ela está muito mais próximo do centro, do meu ponto de vista, porque ali, a partir dali, você anda, né? Você consegue andar perfeitamente até o centro principal, onde está a Cali Flórida e tudo mais. E aí, onde é a Recoleta, tem galerias Pacíficos, tem algum shopping center, e está também o cemitério da Recoleta. Esse cemitério, ele é muito visitado, as pessoas fazem filas, né, para visitar. Quando a gente foi, eu entrei só no início, eu não tive coragem de fazer a visitação, porque assim, isso vai, né, de cada um. Eu nunca achei que fazer visita vai do gosto, né? Mas assim, eu vou em cemitério em outra ocasião, né? Não assim para ficar em flechas. E as pessoas, cada um tem um gosto, as pessoas visitam para tirar fotos. Por quê? Porque o estilo desse cemitério, ele preserva a construção colonial, como eu havia dito para vocês. Então, Argentina colonizada pela Espanha, aqui a gente consegue perceber a arquitetura espanhola.
e grandes pessoas, né, pessoas famosas estão enterradas aí, como a Eva Perón, né, que foi uma mulher de grande influência na política argentina. Então, várias pessoas famosas estão aqui. Agora eu vou soltar um pouco mais o vídeo para vocês poderem ver como que esse cemitério é. E aí a gente já parte para próximo tema. Olha como que ele é, né? Visto de cima para baixo. Então ele está no meio da Recoleta, né? E aí em volta estão os prédios. Então isso é muito interessante. Aí vai mostrar onde estão as flores, né? No Palermo, além desse local aí, a gente tem um lugar onde existe não sei quantas espécies de flores e árvores, tá? Bom, acho que isso já é o suficiente. Que agora vai mostrar um outro bairro importante, que é o Palermo, tá? Feito isso, né? Nós outros estávamos falando sobre Argentina. E aí o livro dizia: viajar é lindo, a vezes. Então, olha o tanto de coisa que tinha lá para conhecer e fazer na Argentina. E o casal não conseguiu fazer nada em 2 semanas que eles estiveram lá, porque eles ficavam do hotel para a oficina mecânica e o dinheiro já estava quase acabando, não é isso? Contrapartida, a gente acabou de ler um texto que fala da Denise. E a Denise, ela conseguiu, né, conhecer esses lugares. Isso é muito importante, né? Bom, e aí, seguindo esse momento de imagem que nós vimos, seguindo aí um pouquinho da história da Denise, a gente vai agora trabalhar um pouco dando conselhos, tá? De viagem para Denise. Acho que vai dar. Peraí, que eu tenho que pôr para vocês. Ah, tem hora que a gente coloca. Pronto, consegui. Gente, desculpa, tem hora que o aplicativo ele é bom, mas tem hora que a gente não consegue, né? Tem hora que ele não vai. Eu não estava conseguindo achar a tela. Aí, não estava conseguindo compartilhar no formato igual. Então, tem que ser no formato igual, porque senão a gente não consegue. Deixa eu ver se eu tô com o áudio ligado, né? Porque eu tinha. Mas agora tá certo. Bom, então a gente leu o texto sobre a Denise, nós falamos um pouquinho, conhecemos um pouco imagens aí da Argentina, e agora, pensando sobre vocabulário de estabelecimentos comerciais que já hemos visto, pensando em conselhos para um trotamudo, o que a gente pode fazer, tá? Então, olha lá, conselhos sobre turismo e escritura para Denise. Então, o que a gente pode aconselhar para Denise? Porque ela fala lá no textinho que ela quer voltar, né, nessa viagem. Ela quer voltar. E aí, vocês conseguem relacionar o que ela pode fazer? Se a Denise, né? Então, se a Denise, se ela quiser comprar comida, onde que ela pode ir? Se ela quiser enviar uma carta, se ela quiser comprar uma pizza, comprar remédios, denunciar um roubo, cargar gasolina, cortar o pelo, ver uma película, comer, depositar dinheiro, comprar roupa. Então, se a Denise quiser fazer essas coisas, onde que ela pode ir? Então, eu quero que vocês relacionem as duas colunas, é só isso, tá?
Porque aí no ao vivo, na próxima aula, a gente vai fazer a correção juntos, tá? Nós vamos corrigir e aí a gente dá sequência com a nossa matéria, com o nosso conteúdo. Então, dessa folhinha é só isso. Vocês vão ter que relacionar, tá? O que a pessoa pode fazer com o estabelecimento correto. E aí, no ao vivo, a gente vai dar sequência, tá? Qualquer dúvida, podem chamar-me, estou acá. Por hoje é solo. Desculpa-me o espaço de tempo que demorou para mostrar a tela, às vezes ocorre, tá bom? Então, desculpa, não estava conseguindo compartilhar. Besitos, hasta